Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 3, intitulado Obsessão. Vamos solicitar da nossa amiga e irmã Carla para fazer nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Jesus, é com alegria, com o coração repleto de gratidão, que te agradecemos essa oportunidade de encontro, de fraternidade, de estudo. Esse oásis que nos alimenta o corpo e a alma, com lições, com a tua presença, tanto aprendizado para nós. São luzes no caminho, são rotas certas a seguir e ajuda-nos a não esquecer desses avisos, desses lembretes, nessas belas histórias e nesses exemplos que tanto precisamos. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Nova saga. Bem, essa nova saga começou com Clarencio falando sobre a prece, a oração, no Templo do Socorro. Então, se você quer um socorro, não esqueça, primeiro item, oração. E aí ele estava explicando, né? Toda oração é ouvida, mas tem que ter sentimento para ela varar as barreiras dos nossos pensamentos horrorosos e chegar até o mais alto. Então estão bem nesse papo de oração e chega lá uma assistente chamando a ajuda do Clarencio, que uma oração foi refratada e chegou até lá. Correram para lá, nós e o André e o Hilário, curiosos para saber, nós todos para saber o que é uma oração refratada. Chegando lá, explica-se o que é uma oração refratada. Alguém na Terra fez uma oração para uma pessoa, mas essa pessoa não tinha condições de atender, mas a prece foi tão fervorosa que desviou e foi lá para o pessoal do nosso lar atender essa prece, lá para o Templo do Socorro. Olha, o Templo do Socorro está à disposição. Então, aí eles queriam saber quem era, vamos lá no lar terrestre. No nosso último estudo, agora contando o que foi que aconteceu no último estudo. No nosso último estudo, a caravana aumenta, foi Clarencio, Hilário, Eulália e André Luiz para a casa de quem fez a oração. Quando eles chegam lá, uma mocinha, nos seus 14 anos terrestre, como bem disse a irmã Carla, era Evelina. Quando eles chegam na casa, o pai, o Amaro, estava lá estudando lá umas coisas dele lá de mecânica. E eles estão lá vendo essa situação. Bora ver o que está acontecendo. Então, como nós temos muitos personagens, eu oriento para você que está fazendo o estudo uma cola logo no iniciozinho do capítulo 3. Vamos lá. Evelina é a filha de 14 anos, tá? Evelina. Temos a Odila, é a mãe da Evelina e mãe do Júlio, tá? Que é o irmão que desencarnou, nós vamos já conhecer a história dele. E a Evelina, essa jovem de 14 anos, tá? E Dona Odila, que é a mãe que já está desencarnada, tá? Ela desencarnou muito jovem. Temos a Zumira, que é a atual esposa do pai da Evelina. Zumira, então é a madrasta. E temos o seu Amaro, que é o esposo, tá? O esposo agora da Zumira e foi esposo da Dona Odila. Trabalhando, nós temos o Clarencio, André Luiz, Hilário e a Eulália. Esses são os trabalhadores que foram direcionados para a casa da menina Evelina. Ok? Evelina, a filha, Odila, a mãe, Zumira, a madrasta, Júlio,
o irmão de Evelina, que também está desencarnado, e Amaro, o esposo. Vamos nós então? E Oi, Mita. Que Evelina está tendo essa assistência porque ela é uma servidora de nosso lar. Exatamente, Mita, bem lembrado. A Evelina é uma menina de 14 anos, mas é um espírito e que saiu justamente do nosso lar, por isso esse apoio todo da espiritualidade. Porque cada um de nós viemos de algumas zonas, de alguns espaços, de algumas colônias. Às vezes nós realmente viemos de zonas tenebrosas e a gente ainda continua tocando terror na vida de muita gente. E às vezes nós viemos realmente de colônias mais evoluídas e estamos facilitando a vida aqui na Terra dos demais. Então é só você parar, nós pararmos e fazermos uma avaliação. A minha conduta no dia a dia, eu facilito ou eu complico? E aí você tem noção de onde você veio, não é verdade? Vamos então entrar a obsessão. Temos aqui o retorno do nosso querido Augusto, que irá fazer a voz do senhor Clarencio. Capítulo 13, titulado Obsessão. Penetramos o mais espaçoso aposento da casa, onde uma senhora de aspecto juvenil repousava abatida e insone. Moça de 25 anos, então, ou seja, a Evelina. Evelina, a filha dele, tem 14 anos. A atual esposa tem 25. A outra tinha 30 e poucos anos. Então ele pegou aí uma bem mais jovem e apenas 10 anos mais velho que a sua filha. Moça de 25 anos aproximadamente, mostrava no semblante torturado harmoniosa beleza. Era uma moça bonita e jovem. O rosto delicado parecia haver saído de uma tela preciosa. Todavia, com a suavidade das linhas fisionômicas, contrastavam a inquietação e o pavor dos olhos escuros e o abandono dos cabelos em desalinho. Ao lado dela, descansava outra mulher, sem o veículo físico, deitadinha ao lado dela. Recostada num travesseiro de grandes dimensões, dava a ideia de proteger a moça, indiscutivelmente enferma. Contudo, a vaguidão do olhar e o halo obscuro de que se cercava não nos deixavam dúvida quanto à sua posição de desequilíbrio interior. Conservava a destra, a mão direita, sobre a medula alongada da senhora vencida e doente. Quando ela fala aí em medula alongada, ela está falando do sistema nervoso central. Gente, é a caixa de tudo. Pensa aqui atrás, olha, no crânio, na nuca, para você entender. A senhorinha, a jovem de 25 anos, e ela ali vibrando. Olha a situação. Sobre a medula alongada da senhora vencida e doente. Como se quisesse controlar-lhe as impressões nervosas e os fios cinzentos que lhe fluíam da cabeça. A maneira de tentar... Olha, os fios cinzentos que lhe fluíam da cabeça. Da cabeça de quem? Da Odila. Fios, por quê? E é interessante você entender isso. O amor une e o ódio também. Então, por exemplo, uma mãe e um filho, ela está ligada a um filho, ela está ligada a uma filha, que aonde esse filho pode estar, se a filha estiver passando alguma coisa, a mãe sente. Ela sente algo, alguma coisa, ela liga e está acontecendo. Eu me recordo, por exemplo, quando meu irmão sofreu um acidente, meu irmão que desencarnou, era 9h15, 21h15. A mamãe sentiu na hora que o carro atropelou meu irmão, minha mãe sentiu. Ela não sabia dizer o que era, ela disse, meu Deus, que dor. Eu me lembro, eu tinha 12 anos, eu me lembro dessa cena. Então, o amor une e o ódio também. Agora ele diz que esses fios são fios o quê? Cinzentos.
Então, tal qual uma mãe está ligada a um filho pelo seu cordão umbilical, essas duas aqui, elas estão ligadas. Ou seja, o que acontecer com a senhora Odila, a senhora Zumira vai sentir. Entendeu isso? Porque as duas estão ligadas. Presta atenção nisso, nesses fios cinzentos que lhe fluíam da cabeça, à maneira de tentáculos de um povo, olha ali, ó, envolviam-lhe o centro coronário. De quem? Da Zumira. Obliterando-lhe, ou seja, anulando-lhe os núcleos de força. Centro coronário. Ela estava atuando direto na cabeça, gente. Máquina cerebral é a máquina, é o movimento, tudo. Como diz assim, ela entrou numa empresa e foi direto no TI. Bagunçou tudo. Estamos juntos? Então ela está lá deitadinha ao lado da dona Zumira. Jovem Zumira, né? Indiferentes ambas à nossa presença, nem a Zumira e nem a Odila perceberam, foi possível observá-las atentamente, identificando-se-lhe a posição de verdugo e de vítima. Arrancando-nos da indagação silenciosa em que nos demorávamos, Clarencio explicou. A jovem senhora é Zumira, a segunda orientadora deste lar, e a irmã desencarnada que presentemente lhe vampiriza o corpo é Odila, a primeira esposa de Amaro e mãezinha de Evelina, dolorosamente transfigurada pelo ciúme a que se recolheu. Empenhada em combater aquela que considera inimiga, imanta-se a ela pelo veículo perispirítico, na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos, com o que lhe altera profundamente a paisagem orgânica. E só para a gente lembrar, a Evelina fez a prece para pedir ajuda para a madrasta a quem? Justamente a Odila. Mãezinha, Odila, ajuda a minha madrasta, a Zumira, e o meu pai, tá tão difícil. E lembra que um irmão desencarnou, o irmãozinho dela. Vamos lá, gente. O sistema metabólico é o que comanda a produção de energia para manter o funcionamento do nosso corpo e controla o ritmo do nosso organismo, realizando diversas reações químicas e fisiológicas. Acabou com a mulher. Está prostrada. Inquiriu André Luiz perplexo. Mas por que não há reação por parte da perseguida? A perseguida é quem? Zumira. Por que Zumira não age, não reage, não se movimenta? Aclarou o instrutor. Porque Zumira, a nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório. Ela também se devotou ao marido com egoísmo aviltante. Amaro sempre foi pai afetuosíssimo. O matrimônio anterior deixou-lhe um casal de filhinhos, mas o pequeno Júlio, formosa criança de 8 anos, perdeu a existência no mar. A segunda mulher nunca suportou, sem mágoa, o carinho do genitor para com os órfãos de mãe. Revoltava-se, choramingava e doía-se constantemente diante das menores manifestações de ternura paternal, entrelaçando-se por isso mesmo com as desvairadas energias da irresignada companheira de Amaro, arrebatada pela morte. Em suas preocupações doentias, Zumira chegou a desejar a morte de uma das crianças. Pretendia possuir o coração do homem amado
com absoluto exclusivismo. E porque as atenções de Amaro se concentravam particularmente sobre o menino, muitas vezes emitiu silenciosamente o anseio de vê-lo afogar-se na praia em que se banhavam. Certa manhã, custodiando os enteados, separou Evelina do irmão, permitindo ao Petis mais ampla incursão nas águas. O objetivo foi atingido. Uma onda rápida surpreendeu o miúdo banhista, arrojando-o ao fundo. Incapaz de reequilibrar-se, Júlio voltou cadaverizado à superfície. O sofrimento familiar foi enorme. O ferroviário sentiu-se psiquicamente distanciado da segunda esposa, classificando-a como relaxada e cruel com os filhinhos. Zulmira, a seu turno, acabrunhada com o acontecimento e guardando consigo a responsabilidade indireta pelo desastre havido, caiu obsidiada ante a influência perniciosa da rival, que a subjugava do plano invisível. Mãezinha dizia assim: quem meu filho beija. Aí eu lembrei da mãe de Chico. Chico tinha 4 anos e a mãe apareceu e disse: meu filho, vai chegar um anjo. E a segunda esposa do pai de Chico, a primeira coisa que ela pediu era unir todos os filhos, porque estavam todos separados, cada um num canto. Olha que alma nobre. Então você acha que se a mãe do Chico tivesse ficado ali com raiva e vendo uma mulher fazendo bem aos seus filhos, você acha que ela iria fazer mal? Essa madrasta, ela estaria trabalhando o coração desse espírito. Porque é impossível você fazer mal a quem está fazendo bem, a quem você mais ama. Então, o ciúme da Odila é algo adoecido? É algo adoecido. Mas a atitude de Zulmira fez com que essa raiva dela se transformasse em algo muito pior, com as suas atitudes infantis, porque ela quer a atenção só para ela. Isso é coisa de criança, boba, besta. Ela não queria dividir a atenção do seu esposo com os filhos. O fato dela ver o esposo tratando bem os filhos, isso a incomodava. Isso é maldade? Não, isso é infantilidade emocional. Porque às vezes nós temos 60 anos e continuamos com essa infância psicológica de egoísmo, de ciúmes, de querer atenção só para você, de não querer dividir ninguém, de achar que é dono das pessoas. Então, olha só o que aconteceu. Ele primeiro diz, ela caiu no mesmo padrão vibratório que a dona Odila. Ela também se devotou ao marido com egoísmo aviltante, eu posso dizer agressivo. O egoísmo, ou seja, a dona Odila não quer o marido só para ela? E o que a dona Zulmira quer? O marido só para ela. Por isso é que ele falou, caiu no mesmo padrão vibratório. Ambas são possessivas. Amaro, que é o pai, sempre foi um pai afetuosíssimo, muito carinhoso com os filhos. O matrimônio anterior deixou-lhe um casal de filhinhos, mas o pequeno Júlio, formosa criança de 8 anos, perdeu a existência no mar. A segunda mulher nunca suportou, sem mágoa, o carinho do genitor para com os órfãos de mãe. Ela não suportava ver o pai fazer carinho nos filhos. Entende?
Isso é uma mente infantil e adoecida. Você querer ter as pessoas para ti. Gente, as pessoas não são objetos nossos. Nós não somos dono de ninguém. A pior coisa que tem é você ser possessiva. Possessivo. Olha a confusão que a Zulmira arrumou para ela. Revoltava-se, choramingava e doía-se constantemente diante das menores manifestações de ternura paternal, entrelaçando-se, por isso mesmo, com as desvairadas energias da irresignada companheira de Amara. Então, quando ele fazia um carinho, ela ia choramingar, reclamar. Você só faz carinho para eles. Você é muito carinhoso, você nem me dá atenção. É horrível isso. Quantos de nós não somos assim? Você só gosta de fulano, você não gosta de mim, você só dá atenção para fulano, não dá atenção para mim. Isso é infantil. Nós temos que amadurecer, gente. Largar essa criança tola emocional que você insiste em conduzir por uma vida inteira. Quando ela começou com essas reclamações, pronto, era o que Odila queria. Olha aí, ó. Com as desvaradas energias da irresignada companheira de Amara, o que aconteceu? Arrebatada pela morte. O que ela fez aqui? Olha, doeu constantemente, terminou entrelaçando-se, por isso mesmo, com as desvairadas energias da irresignada companheira. Foi a atitude da Zulmira que permitiu que a Odila se entrelaçasse. Gente, é entrelaçamento mesmo. É fio perispírito vinculado ao fio perispírito da dona Zulmira. É uma simbiose. Entende isso? Então, por mais que a dona Odila estivesse ali dentro com raiva, ela só tem ação sobre a Zulmira se a Zulmira tiver um padrão vibratório que corresponda a isso. Se a Zulmira é uma pessoa nobre, a dona Odila não teria ação sobre ela. Não teria ação sobre ela. Então, tudo que o nosso Senhor, por exemplo, se a Zulmira, ao invés de fazer o que ela quer, fizesse o que Jesus ensina, como é que ela estaria tratando essas crianças? Com muito amor. E aí, a Odila teria ação sobre ela? Não. Então, ela estaria se protegendo e evitando que a Zulmira se comprometesse mais ainda. Porque se o outro se compromete, é porque eu dei asas. Eu alimentei. A nossa Narumi está perguntando se a Odila passou a ter raiva da Zulmira depois da morte do Júlio. É isso, Narumi? Ou se isso começou antes. É assim? E você ia falar, Mita? Que começou antes, porque quando ele diz aqui, ela também se devotou ao marido com egoísmo aviltante, é que a outra também tinha um egoísmo aviltante com o marido. Tanto a Zulmira quanto a Odila. A Odila já estava na casa. Não foi a morte do Júlio que trouxe a Odila, ela nunca foi. Não, ela já não gostava de ter outra mulher na minha casa, com meu marido, com meus filhos. Porque, na verdade, ela desencarnou e permaneceu dentro da casa por causa do apego. E ele deve ter passado aqueles períodos de viúvo, né? Então, não foi algo assim. Ela desencarnou, no dia seguinte tinha uma mulher. Então, acho que até aí estava tudo bem, né? Estava tudo bem. Mas quando ele começou a namorar, já tirou ela do sossego. E quando casou e trouxe para dentro de casa uma moça bonita e mais jovem, isso deve ter provocado uma irritação muito maior. Mas até então a irritação é dela. Ela não tinha ação sobre a Zulmira, entendeste? Ela poderia até querer fazer, mas não havia vínculo entre as duas. Não tinha como ela vincular os tentáculos de raiva dela na Zulmira. Mas a partir do momento que a Zulmira começou demonstrar e a mostrar a impaciência, a raiva dela pelo carinho do esposo com os filhos, porque ela queria o carinho só para ela. A felicidade da Zulmira seria ver um pai indiferente com os filhos.
Então, essa atitude da Zulmira proporcionou agora um campo exato para que as duas se entrelaçassem, porque ambas carregam a mesma doença. Qual é? Por isso que ele usou o egoísmo aviltante, agressivo mesmo. Eu quero amar só para mim. Odila, eu quero amar só para mim. Ela, eu quero amar só para mim, não quero dividir nem com os filhos. A dona Zulmira, né? Oi. Não, é como ele diz aqui, transfigurada pelo ciúme. As duas têm ciúme. As duas. E daí a sintonia. E elas estão entrelaçadas, existem fios que a sintonizam. Em suas preocupações, tô voltando lá para a gente ticar. Em suas preocupações doentias, Zulmira chegou a desejar a morte de uma das crianças. Começou por aí. Pretendia possuir o coração do homem amado com absoluto exclusivismo. Gente, quando você entra nessa neurose de querer uma pessoa só para você, vá se tratar. Você não está bem. Isso é doença, beirando a loucura. Então, com absoluto exclusivismo, e porque as atenções de Amaro se concentravam particularmente sobre o menino, gente, o pai tem um chamego com o filho masculino, com o filho homem, isso é normal. E porque as atenções de Amaro se concentravam particularmente sobre o menino, muitas vezes emitiu silenciosamente o anseio de vê-lo afogar-se na praia em que se banhava. Agora lembra que a Zulmira e a Odila já estão juntinhas. Logo que ela pensava, Odila sabia. Certa manhã, presta atenção, custodiando, ela estaria ali para proteger, para reparar. Vai eu lá pro mar, me lembrei lá do mar lá de Porto de Galinha, aquelas ondas enormes, uma criança de 8 anos. Certa manhã, custodiando, ou seja, garantindo ali a proteção dos enteados, separou Evelina do irmão. A Evelina tem 15 anos. Então ela deixou o menino de 8 anos sozinho. Qual era a intenção dela? Permitindo ao petis, ao menino, à criança, mais ampla incursão nas águas. Só faltou dizer vai. Gente, mar é violento. E uma vez que ela pensou, que ela desejou, ela pensou, ela plasmou isso. Isso aconteceu. A nível fluídico aconteceu. O objetivo foi atingido. Ela foi perversa. O objetivo foi atingido. Uma onda rápida surpreendeu o miúdo banhista de 8 aninhos, arrojando-o ao fundo. E ela estava lá para reparar. Incapaz de reequilibrar-se, porque, gente, o egoísmo e o ciúme levam a pessoa a esse tipo de pensamentos e a esse tipo de atitude. Por isso é que eu falo, se nós temos esse tipo de pensamento e atitude, essa sensação de posse, de querer ser dono, nós não estamos bem. Isso é doença. Nós podemos chegar no nível que a senhora Zulmira chegou. Para quê? Para atingir o que você almeja. Então, na cabeça dela, adoecida, uma vez o menino morrendo, o esposo ia dar toda a atenção para ela. Ela não parou nem para pensar que ela estava responsável pelas crianças. E o ódio que ele iria sentir. Incapaz de reequilibrar-se, porque uma onda quando pega, ela derruba a gente, Júlio voltou cadaverizado à superfície. O sofrimento familiar foi enorme. O ferroviário, que é o seu... Como é o nome dele? Amaro. Sentiu-se psiquicamente distanciado da segunda esposa, porque quem que estava lá com o menino? A responsabilidade de quem? Dela. Como é que ele vai abraçar e beijar uma mulher dessa? Não vai. Classificando-a como relaxada e cruel com os filhinhos. Zulmira, a seu turno, acabrunhada com o acontecimento e guardando consigo a responsabilidade indireta, guardando consigo a responsabilidade indireta, mas digo que foi direta mesmo. Não. Eu sou advogada de defesa da Zulmira. Vai. Por favor, atendo-me ao capítulo 1 desta obra.
Irmã Eulália diz: a morte do pequeno Júlio, ela caiu em profundo abatimento. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, consoante as provas de que se fez devedor. Tá, aí é uma coisa. Ótimo você falar isso. Ainda não O terminei. Julinho, mas vamos parar aí só rapidinho, tu vais continuar. O Julinho desencarnou. Afogado. Era um processo expiatório? Era. Aí lembra de Jesus? O escândalo é, mas ai por quem vem o escândalo. O Julinho iria morrer afogado? Iria, mas não precisaria. Ela está desejando. Ela nem desejar e nem facilitar. Aí, Mita. Daí que ela é indireta. Olha o que a obra está dizendo. A madrasta, contudo, que chegou a desejar-lhe o desaparecimento por não amá-lo, encontrando-se sob as sugestões da mulher que a precedeu nas atenções do marido, crê-se culpada. Ela crê culpada e aí ela Se o mar fosse uma pessoa, ela era... Gente, eu estou dizendo que sou eu e o Clarence dizendo que Agora- ela só agora- é indireta. agora- Vocês querem dar direta. Agora, quem é que está falando? Eulália. Eulália é um espírito Sim. nobre. Se é a Conceição falando, eu não ia falar do jeito da Eulália. Então, esses espíritos nobres, eles não acusam. Eu estou acusando. Na minha concepção, foi direto, foi a propósito. Ela tirou a irmã de 15 anos. Favoreceu bastante. Era óbvio que o menino ia morrer. Na praia tem que ficar em Então eu, como sou um espírito da terceira ordem, eu olho e acuso, né? Foi planejado, ela planejou, aproveitou o momento para fazer o que tinha de fazer. Agora, Eulália, como é um espírito nobre, eles não acusam. Eu estou aprendendo para ser Eulália. Como era um processo expiatório, aconteceria a revelia de qualquer situação. Porém, ela poderia ter tentado socorrer, não ter desejado, ter feito algo para que ela não fosse nem indireta, né? Ter auxiliado. Mas como ela deixou de prestar socorro, desejou, teve uma culpa indireta, mas é a culpa. Ah, não quis, foi sem querer querendo, mas foi. Fala, Lígia. Aí que eu penso nisso, que a culpa, ela já tinha esse problema, a Odila e ela, do ciúme. E a culpa ainda abriu mais uma brecha enorme para a Odila se entrelaçar mais com ela e obsidiá-la. E esse movimento, a atitude dela, ela está submetida às leis que regem o universo. As leis divinas que estão gravadas em nossa consciência. Então, toda a atitude dela proporcionou a ação da Odila sobre ela. Então, isso ela já está sofrendo as consequências das suas atitudes. Rita, A advogada de defesa da senhora Zumira quer falar. Mesmo que ela vamos fazer outra situação. Por que ela é indireta, né? E ela o sentimento de culpa. O menino estava dentro do programa dele que ele ia desencarnar. Mesmo estando na praia, mesmo ela tendo desejado, se o menino chama, ela vai tentar dar ajuda e o menino morre. Eu só quero dizer uma suposição. E o menino ia morrer, o menino morre, né? O sentimento de culpa vem. Quantas vezes a gente não faz uma coisa e diz, poxa, eu fiquei com o sentimento de culpa disso, eu fiz... E você, na realidade, você não é culpada. Você já abre sozinha porque o sentimento de culpa vem nas pessoas. Quantas vezes a gente não vê a pessoa carregando uma culpa, arrastando uma corrente do que ela fez? Nada. É uma suposição, um desejo, uma vontade. Por isso que ela é culpada indireta. Ela não é culpada direta porque ela não empurrou o menino, ela não coisa... ela ouviu ele chamando, ela não foi. Daí a culpa indireta. Isso ela tem uma razão, ela tem uma culpa, vamos dizer assim, ela tem um débito com a lei. Quantas vezes a gente tem culpa, mas a gente não tem débito com a lei? É só criação da nossa mente. Isso acontece muito. É isso. deixa eu ver, a Carla. É relativo isso, né, que a Mita falou. Tem culpa, mas não tem débito com a lei? Sim. De repente, ao nosso olhar, não, porque a lei de Deus está gravada na consciência. O que é ter paz de consciência? Fale, Carlinha. Porque nós estamos parando uma discussão que no próximo capítulo vai ficar muito mais claro. Porque ela está com uma criança na praia e ela faz propositadamente a criança se afastar. E ela escuta quando a criança chama e ela não vai.
Se isso na lei dos homens já é culpa direta. Gente, está só começando. Por que é bom essa discussão? E a gente faz questão de publicar essa discussão aqui no grupo, porque a gente está falando de nós. Nós estamos falando, isso mexe, isso nos deixa assim em movimento, porque nós carregamos ciúmes, nós carregamos sentimento de posse, e isso mexe com a gente. E que bom, e que a gente possa falar realmente, tratar, para que, se a vida nos chamar a esse tipo de experiência, que nós possamos lembrar. E se você vive essa experiência na condição de uma madrasta ou de um padrasto, respeite. Por mais que essa mãe não esteja presente fisicamente, ela não deixou de existir. Ela continua talvez muito mais presente ainda. Então, todo o mal que eu faço tem uma multidão me assistindo. Eu sempre gosto de lembrar um diálogo fraterno, que eu finalizei um diálogo fraterno, e quando eu abri a porta para a pessoa sair, eu ouvi em alto bom tom do espírito que seguia, era um espírito familiar, a pessoa, e me disse: conte comigo para o que você precisar. Então, poxa, Jesus diz: angariais amigos. Né? Angariais amigos. E é isso que nós devemos fazer. Se fosse meu filho, como eu trataria? Se fosse minha filha, como eu trataria? Se eu tivesse desencarnado, se eu tivesse do outro lado, como é que eu gostaria que tratasse os meus filhos? Então, a confusão que a Zumira está é totalmente a responsabilidade dela. Ufa, foi bom? Muito bom. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos dar continuidade, se Deus assim nos permitir. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Porque é impossível você fazer mal a quem está fazendo bem, a quem você mais ama. Isso é uma mente infantil e adoecida. Você querer ter as pessoas para ti. Gente, as pessoas não são objetos nossos. Nós não somos dono de ninguém. A pior coisa que tem é você ser possessiva, possessivo. Nós temos que amadurecer, gente. Largar essa criança tola emocional que insiste, que você insiste quando conduzir para uma vida inteira. Quando você entra nessa neurose de querer uma pessoa só para você, vá se tratar. Você não está bem. Isso é doença, beirando a loucura. O egoísmo e o ciúme levam a pessoa a esse tipo de pensamentos e a esse tipo de atitude. Por isso é que eu falo, se nós temos esse tipo de pensamento e atitude, essa sensação de posse, de querer ser dono, nós não estamos bem. Isso é doença. Nós podemos chegar no nível que a senhora Zumira chegou. Para quê? Para atingir o que você almeja. Então, todo mal que eu faço tem uma multidão me assistindo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Vamos então pedir para Carla fazer a nossa prece. E assim, Jesus, te agradecemos esse estudo que nos coloca a refletir sobre o que parece não existir, que são as emoções, os nossos pensamentos, o que desejamos. E estamos aprendendo a força que movimenta o nosso pensamento, o nosso desejo. Ajuda-nos que os nossos pensamentos e desejos sejam de luz, direcionados a Ti, ao amor que Tu nos ensinastes, a iluminar as nossas vidas, as vidas de quem com a gente cruza, sentindo sempre a Tua presença, e que possamos realmente desejar Tua presença conosco todos os dias. Que assim seja.